Provérbios capítulo 3, e se você vai anotar, você que está em casa, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, é uma passagem muito conhecida, fala da honra, fala do cuidado, mas principalmente da confiança, né? De algo extraordinário do que Deus está fazendo entre nós. Tanto que o tema da ministração nessa manhã é confiança que se rende e a dependência total do Senhor. Diga comigo, confiança que se rende e a dependência total do Senhor. O texto diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Poder se assentar? Aleluia. Meus irmãos, um dos maiores desafios do cristão, e eu quero ser bem objetivo aqui para você estar atento a isso, por favor, foque bem nisso. Nos dias de hoje, é a gente ter uma certeza, uma convicção de quem nos chamou. E assim como no tempo antigo, assim como no tempo dos nossos irmãos da palavra, na Bíblia, sempre houve essa inconstância de um tempo a igreja, o povo, está alinhado com a verdade e as coisas iam tudo bem. Assim também como houve um tempo em que, por exemplo, se achava desnecessário continuar fazendo algumas coisas. Tipo, não, eu acho que é importante agora a gente mudar um pouquinho a fita e ouvir ela da parte B e não da parte A. Isso levou o povo, e você pode trazer para os dias de hoje, você vai ver que é o mesmo reflexo. Trouxe o povo para um lugar que havia uma dureza de coração, havia uma falta de sujeição à palavra de Deus, e quando isso acontecia, tudo ia mal. Nada ia bem, nada corria naturalmente, nada havia leveza. Pelo contrário, havia peso. E quando há peso em alguma coisa, nós precisamos ter um simancol espiritual, vamos assim dizer, eu vou colocar dessa forma, para que a gente pare, analise e diga assim, peraí, ou eu estou fazendo errado, ou eu estou fazendo o que não era para me fazer. E a grande dificuldade é que nós, como alma, corpo e espírito, a gente acaba alimentando aquilo que a gente alcança. Porque quando você fala, por exemplo, de alimentar o corpo, vamos dar um exemplo, vamos lá. Hoje, você pode fazer uma academia, você pode, definir o que você quer, você pode desenhar seu rosto. Hoje tem várias formas de, não, eu quero mais queixo, eu quero menos queixo, eu quero afinar isso, quero tirar o nariz, quero fazer isso, botar a orelha. Você começa a dar ênfase a isso. Ou tirar a orelha, botar é meio difícil, mas tirar, No meu caso não tem como diminuir a cabeça, irmão. Já está desse tamanho, estabelecido e consagrado, Mas, então, aí daqui a pouco você para e fala assim, não, peraí, eu vou buscar algo para minha alma, Porque eu preciso acompanhar os gigantes, eu preciso acompanhar gigantes, não, os leões. Eu preciso acompanhar, os águia, eu preciso acompanhar porque não sei quem voa com águia. E aí você começa a entrar num ambiente de alma, de tratar suas feridas emocionais, você começa a entender sobre algo limitante. E, enfim, tudo que você define, você vai buscar. Só que o que faz a definição de uma vida correta diante de Deus não está na alma e não está no corpo. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Infelizmente não está na alma e também não está no teu corpo. Então por mais que você seja o cara bombado, saradão, bonitão, tome a ceia assim, entendeu? Como diz a história. Mas se você não tem o teu espírito quebrantado, não adianta de nada. Ou também você ser um cara totalmente desleixado e achar que só porque o teu espírito está bom, está tudo certo. Diga assim comigo, é tudo um conjunto. Só que tem que ter algo que governa todas as coisas. E o que governa todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. E o que governa todas as coisas é Cristo como centro. Não tem nada a ver você buscar conhecimento, não é sobre isso, eu não estou falando contra isso, pelo contrário. Eu estou dizendo que você pode buscar conhecimento, você pode cuidar do seu corpo, e isso é importante, é necessário. Agora, isso não pode ser definitivo. Porque não adianta de nada eu ter muito conteúdo, mas não experimentar o sobrenatural de Deus. É a mesma coisa você querer, por exemplo, assim, o meu sonho é estar no céu, mas nunca ter feito nada para estar próximo de Jesus. Você já parou para pensar nisso?
Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu sirvo a Deus há tantos anos, e vai em cima, vai embaixo, aquela coisa ilosa, e chega no céu, você não teve a oportunidade de estar ali tomando um copo d'água com Ele. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: tenha misericórdia, Senhor. É uma verdade. Então nós temos hoje uma coisa bem interessante que você precisa entender. O que está parando a sua vida hoje? Ou você está fazendo de uma forma errada, ou você está fazendo aquilo que não é para fazer. Até aqui entenderam? E esse texto de Salomão, ele dá total ênfase ao homem que de fato busca esse entendimento. Que realmente se coloca nesse lugar de dependência do Senhor, não deixando de fazer as outras coisas. Mas tudo que ele vem, ele traz como primeiro Deus na sua vida. E eu quero falar nessa manhã, embora seja culto de ceia, que você vai ver que a ceia fala muito sobre essa confiança e fala muito sobre essa dependência. Irmãos, abra comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Uma das coisas que mais você vê no ambiente de Santa Ceia é que ela confronta, literalmente, a nossa dependência. Ela confronta de cara a nossa dependência. Porque, irmãos, pensa comigo, se não fosse Cristo se entregar à cruz e fazer tudo o que tinha que ser feito, eu e você não teria salvação. Então a ceia é uma das evidências para o cristão que deveria ser, por isso que é uma ordenança, talvez uma das ordenanças, que mais deveria dar atenção para nós. Porque se tem uma coisa na face da terra que você pode pegar ela e dizer assim: não, isso representa a minha eternidade, simbolicamente falando, é o seu copo de suco e o seu pedaço de pão. Porque se não fosse esse evento que é memorial, que traz à memória aquilo que Cristo fez todo o tempo, nós não teríamos outra explicação porque nós teríamos salvação, não é verdade? Ah, Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz, ele foi pendurado no madeiro, foi? Mas me diz a conta, você estava lá? Pergunta para a pessoa: você estava no dia do holocausto, do sacrifício de Jesus? Mas como cristão, o que exemplifica isso? Não é segurar a Bíblia, irmãos. O que te faz cristão não é ter a Bíblia debaixo do braço, ou você ter tua rede social, tudo de Ctrl-C, Ctrl-V, falando frases bonitas, ou sei lá. Agora, o que você pode evidenciar é o seguinte: é uma vida entregue aos cuidados de Deus. E por isso que a ceia é evidência, sabe? Assim como o batismo, um cristão que não desce as águas, ele não entendeu nada sobre sacrifício, gente. É inadmissível um cristão não dizer que é cristão, vai lá e participa de todas as coisas e não desce as águas. Por quê? Porque as águas, assim, porque, irmãos, diga assim comigo, tudo que Jesus fez é necessário, é importante, define a minha vida como cristão. Então, se Jesus, que foi Jesus, desceu as águas, por que você não desce? Eu estou dando um exemplo, sabe, irmão? Então, tudo que está na palavra de Deus é para mim e para você. Por isso que eu insisto em dizer, não é para os outros. Não é você pegar a Bíblia assim, abrir e pregar para o teu vizinho lá. Então, olha só, isso aí, irmãos, faz parte do processo. Agora, a Bíblia é para você meditar sobre ela, trazer para a tua vida, e aqueles que veem a mudança na tua vida vão querer o que você está lendo. Você está entendendo? Diga para a pessoa do seu lado: esse é o processo. Eu me render, viver e ganhar. Você está entendendo? Então, quando nós paramos para analisar o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, o que Paulo está dizendo aos nossos irmãos aqui? Ele diz assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Primeiro ponto, irmão: a ceia revela o limite da nossa força. A ceia do Senhor, ela não fala de você ter uma vida perfeita. Então, para isso você precisa tomá-la. Por isso você... Não, é o contrário. Todas as vezes, olha, diz assim: todas as vezes que comerdes e beberdes desse cálice, comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. O que ele está dizendo assim, ó? Eu estou anunciando que se não fosse Ele, eu não teria salvação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então não é só comer e beber de qualquer jeito.
É anunciar para o mundo que a tua força tem limite. Quando você define o dia de Santa Ceia, que a Bíblia diz, todas as vezes que reunires em meu nome, era para ser uma prática cristã todas as vezes, seja num GA, seja em 2, 3 juntos. Vamos cear? Vamos. Então vamos fazer isso em memória de quem? Dele. Não, mas eu não vou cear porque, sabe, pastor, eu estou brigado com meu marido. Eu estou brigado com a minha mulher. Eu não vou cear, pastor, porque essa semana eu menti. Eu não vou cear. E aí o diabo vai só fazendo. O que a Bíblia diz sobre o poder de Deus? Diga assim comigo, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando você sai do seu lugar, ou pega nas suas mãos o cálice e o sangue, o cálice e o pão, e diga assim, está aqui. Senhor, me perdoa porque eu ainda sou humano. Me perdoa porque eu não consigo fazer as coisas. Me perdoa porque de fato eu vim para cá e eu estou brigado com a minha esposa. Sabe, é bobagem da minha parte. Porque, irmãos, um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Você está entendendo o que é isso? Você está entendendo que quando você deixa claro que as tuas forças se acabam, é justamente quando você chega num ponto onde não depende de você. É como se fosse um carro que você tem que empurrar para o posto, e você sabe que empurrou 3 quilômetros e ainda falta mais 2. Você vai continuar empurrando? Você larga. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Então, irmãos, nós precisamos entender o que o Espírito diz à igreja nesses dias. Por que você está parando? Por que tem tanta coisa que tem parado os sonhos de Deus na tua vida? Ah, pastor, porque eu vivo uma situação. Irmãos, preste atenção, você pode ter uma realidade na qual você está passando. Agora, a verdade de Deus não é essa para você. E é sobre isso que nós temos que entender, irmão. Porque tudo na nossa vida, embora seja natural, ela é primeiro espiritual. Se você tem um pai presente ou não teve, sabe, não é sobre a questão do estar presente, é sobre aquilo que você tem de Deus. Eu sempre digo que a nossa paternidade é o Senhor. Agora você tem lentes para que você veja o seu pai na terra, que talvez te abandonou, que talvez fez coisas que foram horríveis. Mas se você está cheio do Espírito, irmão, se o Espírito Santo é tudo em ti, a tua alma não grita, a tua carne não deseja a morte. Pelo contrário, você abençoa a vida dos teus pais. Irmãos, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus, olha aqui o que eu vou falar para você. Do momento em que José foi governador do Egito, até o tempo que ele viu seus irmãos, você acha que esse cara, se ele não tivesse cheio do Espírito Santo de Deus, ele não tinha mandado buscar os irmãos e dar pelo menos uma coça? Mas sabe por que ele não fez? E isso é a prova, irmão. Quem está cheio de Deus, quem está cheio do Espírito Santo de Deus, não pensa no que acha, age pelo Espírito. Ele não chamou seus irmãos. Depois, tanto é que depois ele fez algumas perguntas para saber se eram eles mesmo. Agora tem coisa que acontece com a gente na segunda-feira, pronto, acabou meu ano. Pronto. Aconteceu um negócio para mim, pronto, o pastor falou uma coisa, não vou mais nessa igreja. Fulano de tal fez isso comigo, como é que já se viu isso? Não. Diga assim comigo, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Bate no peito e diga assim, Ele governa as minhas emoções, Ele governa a minha alma, Ele tem o comando de todas as coisas. Quem crê assim, diga glória a Deus. É sobre isso, igreja. Todas as vezes, como diz a palavra do Senhor aqui, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. A morte de Cristo anuncia algo poderoso. O homem não podia salvar sozinho. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, você pode ter dinheiro, você pode ter um bom sobrenome, você pode ter riquezas, mas você não consegue se salvar. Só Cristo Jesus, aleluia. Ele é o centro de todas as coisas. Porque se não for assim, irmão, de nada adianta eu e você decidirmos estar bonito. E eu digo para você, não é à toa que ele diz em João 4, estou o quê? Buscando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Quem crê assim pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Irmãos, a ceia não fala sobre, sabe, eu venci pelo meu braço forte, então por isso eu sou digno de ceiar.
Não, sabe, eu venci porque, sabe, eu tenho capacidade. Não, eu estou tomando ceia porque eu estou santo. Então eu estou bem, então eu tenho que tomar ceia porque eu sou santo. Você não. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando meu pai conheceu a Cristo, eu tinha 4, 5 anos de idade. Eu tenho 42, ou seja, 37 anos mais ou menos. Eu vivo esse ambiente. Eu não sei, sabe, o que é outra coisa. Teve um tempo na minha adolescência e juventude que eu experimentei outras coisas. Fazia coisas, então eu nasci dentro de um ambiente que eu posso dizer que foi cristão. Mas eu tive escolhas. Eu escolhi coisas que eu fiz. Não tinha Deus como meu Deus. Eu tinha um Deus dos meus pais. Pastores e tudo mais, está tudo certo. Mas nos bastidores aí, ó, eu fazendo e acontecendo. Sempre fui um menino muito calmo, tranquilo. Nunca dei trabalho, sempre fui muito obediente. Mas eu sempre entendi que era necessário eu ter minha vida entregue ao Senhor. Só que pelo aquilo que talvez o sistema, vamos colocar assim, aquilo que tinha em minha volta, eu aprendi a ser crente. Eu aprendi a ser crente. Bonito ir para a igreja. Legalzinho, todo domingo. Culto de ceia, então, ó, até hoje eu tenho uns costumes ainda. Aí. Só que hoje quem me veste é minha esposa. Porque se fosse eu já vinha hoje com a camisa do Flamengo. Mas não posso. Irmãos, não é sobre isso. Vamos focar na pregação. Mas hoje nós vamos ganhar do Corinthians. Eu aprendi a ser crente, irmão. Eu achava, sabe, como era bom dizer, então, olha, eu estou fazendo jejum, eu estou indo para o monte, estou lendo a Bíblia, já sei ler a Bíblia, eu já li a Bíblia, já li a Bíblia umas 8 vezes, talvez 10 vezes. Começava a dizer, então, cara, teve um tempo, irmãos, que eu fazia parte de uma escola bíblica dominical, não vou dizer para os irmãos já entenderem o que eu estou falando. E eu era de uma sala chamada, eu acho que era Bonerges. É Bonerges que fala Filhos do Trovão? É, né? E era uma faixa etária da pré-adolescência ali, sabe? E o meu professor, que por sinal, o nome dele também era Abel, olha só, o professor do Abel, prometeu no começo do ano, quem só tirasse 10 no livrinho lá, né? Das tarefas, chegava no final daquele livro, ganhava uma bicicleta. Ah, irmão, adivinha? Eu não tirava 10, eu tirava 12. Chegava na igreja, tudo bonitinho, arrumadinho, com o livrinho assim, ó, já. Todo como manda figurino. Resumo da história, eu ganhei a bicicleta, mas ele não me pagou. Até hoje ele me deve essa bicicleta, esse abençoado. Então eu aprendi a ser crente. E eu não estou falando da instituição, os irmãos estão entendendo, né? Porque são escolhas nossas. Assim como tem gente que vê essa liberdade que nós temos no Espírito e vai para a libertinagem. Acha que pelo fato de você ter uma oportunidade de servir a Deus com alegria, como por exemplo, essa igreja está falando agora de dízimo e oferta, nunca falou, isenta a tua responsabilidade. Então a pergunta é o ambiente ou é você que escolhe errado? Ah, mas o ambiente transforma o ambiente? Claro, então concordo contigo. Mas a Bíblia me mostra pelo menos alguns homens íntegros que pelo ambiente transformaram a coisa. Você vai ver a vida de Daniel, por exemplo. A vida de Daniel, antes de ele chegar, era só Babilônia. Hoje é conhecido como a Babilônia de Daniel. Sabe o que isso quer dizer? Quando você pode estar até num ambiente errado, mas se as tuas escolhas forem certas, aquele ambiente passa a ser seu em Cristo Jesus. Está entendendo? Filipe foi transportado lá no coisa, foi para Cesareia, uma cidade totalmente complicada. Ele ganhou aquela cidade para Jesus. E aquela cidade se chama hoje Cesareia de Filipe. Então, quando há um entendimento da nossa confiança, há um entendimento sobre esse sustento verdadeiro do Senhor, eu me deparo com uma ceia, eu tenho que deixar isso claro, eu não sei porque eu sou perfeito, eu sei porque aqui acabam as minhas forças. Quem crê assim, diga glória a Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Provérbios capítulo 3, só o versículo 5, por favor. Diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribe no teu próprio entendimento. Irmãos, a ceia é abrir mão total do meu controle. É abrir mão total do meu controle, ou seja, eu estou ceando, eu estou participando de algo que é abrir mão total daquilo que eu sei fazer. A ceia do Senhor é um ambiente onde, por exemplo, espiritualmente você está dizendo assim, ó, peraí, não é mais do meu jeito, não pode ser da minha forma. Sabe, um dos maiores desafios do cristão não é apenas crer em Deus, irmãos, preste atenção nisso, mas é confiar nele. Crer que Deus existe, todo mundo crê. Agora confiar, irmãos, depende de um relacionamento. Ninguém confia naquilo que não conhece, sim ou não? Sabe por que você pode até crer em Deus, e está tudo certo. Não, eu creio em Deus, está aí. A criatura, o homem, ele é indesculpável. Olha o que a Bíblia diz, irmão. O homem é indesculpável quanto à formação e à criação e existência de Deus. Sabe por quê? Os céus e a terra revelam a grandeza de Deus. Quem pode dar um glória a Deus para isso? A gente teve aquela oportunidade de passear esses dias aí, no aniversário do meu sogro. Só vinha isso na minha cabeça. Um mazão em cima, embaixo, sol e tudo, aquela coisa lá, e um barquinho no meio daquilo tudo ali. Se fosse qualquer coisa, eu fazia assim, acabava com tudo. E era o que eu mais dizia no meu coração: Senhor, obrigado. Olha como tu és lindo, olha como tu és maravilhoso. Crer em Deus, nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas falam da boca. Não, mas eu creio em Deus. Mas confiar é diferente. Diga para a pessoa do seu lado, crer é uma coisa, confiar é outra. Quer ver uma coisa? Quando você precisa de uma resposta, de um médico, seja qual é a situação. Eu creio que Deus pode mudar a situação. Daqui a pouco chega o médico, agora nós temos que fazer tal coisa. Primeira coisa que a gente faz, bota a igreja para orar, bota todo mundo para fazer. O que tem que fazer? Tá, mas a confiança não está em Deus? Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Balança a pessoa do seu lado assim, você crê ou confia, varão? E esse tempo, irmãos, escute o que eu digo para você com muita sabedoria, no sentido de entender que não vem de mim, vem do Senhor. As pessoas que hoje têm passado por dificuldades, você precisa primeiro saber se você está fazendo certo, ou de forma errada, ou, aliás, fazendo aquilo que você tem que fazer, ou você fazendo de forma errada. Saber se o que você tem feito, os resultados é porque você chegou ali, tá tudo certo, eu dei conta. E saber se você hoje confia verdadeiramente no Senhor, ou se você só crê nele. Porque quem confia, irmãos, tem essa vida que ela não é pesada. A palavra do Senhor é muito clara. Quando ela diz que tomai de mim o meu fardo e o meu jugo, ou o meu jugo e o meu fardo, que ele é suave. Diga para a pessoa do Senhor, você está cansando fácil? Talvez você está pegando o jugo e o fardo errado. Porque se você está no Senhor, entenda, não é que Deus vai fazer o que você tem que fazer. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Eu estou dizendo da forma como você está fazendo. Se você continua sendo uma pessoa que acha que tem que ser exatamente do teu jeito, porque eu aprendi assim, porque é dessa forma, irmãos, está tudo errado. É uma forma na qual o Senhor deixa muito claro. Porque na ceia, quando o pão é partido, irmãos, fala de rendição. Você tem se rendido na hora do partir o pão? Ou seja, se não for aquele momento, o que vai ser da sua vida? Se você decide, por exemplo, sozinho as coisas. Você é uma pessoa que acha que tem que ser, nós vamos colocar, porque também isso passa por mim. Quantas e quantas coisas a gente poderia fazer de uma forma diferente? Porque veja bem, não é repartir, é partilhar. Diga para a pessoa, é partilhar. Não é uma medida que eu digo, não, se eu tenho 3, eu vou dar um para cada um. Não, os 3 estão ali, pega o que te serve. Uma outra ação também da ceia é que quando o cálice é entregue, fala justamente sobre isso, irmãos. A entrega total. Quando você pega esse cálice, você toma ele, você está dizendo o que dentro de ti? Ufa, pelo menos essa ceia esse mês eu tomei. Vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã, irmãos?
Eu não vou entrar na parte em que você sabe que Jesus, ninguém forçou ele a vir. Jesus não teve um revólver na cabeça dizendo assim, vai lá e se sacrifica. Jesus não saiu escolhendo qual seria a sua cruz. Ele sujeitou a vontade do Pai. Ele sujeitou a vontade do Pai. Então Jesus, ele entendeu que a confiança não estava em homens. Porque Jesus, ele confiou no Getsemane, sozinho, chorando. E ele orou justamente falando isso. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus confiou sozinho no Getsemane. Não tinha nenhum discípulo para dizer para ele assim, não, continua Jesus. Tu está indo bem, cara. Bateu nas pernas. Pelo contrário, Pedro pegou e disse para ele assim, tu tem certeza que tu quer ir para Jerusalém? Tu vai morrer lá. Isso aqui fala de outra coisa muito importante. Quem está do teu lado? Acredita no que você está vivendo? Porque se ela não acredita naquilo que você recebeu do Senhor, ela vai ser um Pedro que vai querer te tirar do foco daquilo que Deus tem para ti. E só no Espírito nós vamos entender o que isso acontece. Porque hoje, irmãos, tudo que você move, tudo que você fala, tudo que você está, as pessoas estão vendo. Existe uma realidade hoje que as pessoas estão cansadas de ouvir. Elas querem ver. Elas querem ver, assim como o próprio Deus. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se eu sou um empresário, se eu sou um professor, se eu sou um músico, se eu sou um funcionário, se eu sou um encarregado, se eu sou qualquer função aqui na terra, o que as pessoas têm visto na minha vida? Por isso que nós somos uma carta viva, lida por todos. Isso é a palavra para nós esse ano, ser mais. Diga para a pessoa do seu lado, seja mais. Aí Jesus lá, Pai, passa de mim. E Deus nada. Diga para a pessoa do seu lado, o silêncio de Deus fala, meu irmão. Deus não se mistura com pecado. Isso eu ouvi uma vez a Priscila falando sobre isso e é verdade. Naquele momento Jesus carregava o nosso pecado. O pecado da humanidade por inteiro. Se Deus ouvisse a voz do Filho naquele momento, você já parou para pensar? Por isso que Deus não comunga com coisa errada. Por isso que Deus não tem, a Bíblia diz assim, irmãos, sem santidade, ninguém verá a Deus. Pode ser apóstolo, bispo, quinta pessoa da Trindade, pode ser quem for, se não tem santidade, ninguém verá a Deus. E santidade é separação. Tudo que o mundo prega, irmãos, é só você parar e analisar. O que o mundo fala, corre longe. Corre longe. Porque o mundo, irmãos, ele jaz no maligno. Quem ama esse mundo, não pode ser amigo de Deus. Quem ama a vida que tem, quem ama as coisas que tem, que ama... Não, sabe? Irmãos, Jesus deixava isso claro. Não servis a dois senhores. Olha como é sério isso, irmão. Jesus reconhecendo uma autoridade. O próprio Deus dizendo assim, não, existe uma autoridade nesse mundo aí, ó. Só que vocês têm que escolher. A quem você serve? Não pode agradar um e desagradar o outro. Não dá. E eu não estou dizendo agora que tipo assim, nós temos que se vestir tudo de branco e ficar Maranata, a hora vem, não. Eu estou falando de você trabalhar, fazer o seu melhor, romper os limites, entender que o Senhor que te capacita é simples, mas só que na prática vai falar muito do que você está alimentando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Viva o melhor de Deus, irmãos. Agora busque esse entendimento. Busque esse entendimento que confiar é abrir mão do controle. Eu já disse isso algumas vezes e repito. Sabe, você compra marcas porque você conhece que elas são boas. Porque há um relacionamento estabelecido. Ninguém compra qualquer tipo de marca nova simplesmente pela propaganda. E quando compra pela propaganda, a primeira coisa que fala assim, comprei para testar. É ou não é verdade? Comprei para ver se é bom. Aí depois que você experimenta, que viu que é bom, você começa a dizer assim, rapaz, olha, vou te falar uma coisa.
Eu lembro que quando, lá atrás, eu comprei um telefone, o Xiaomi. E quando eu comprei, ele não era tão famoso, né? Tipo, como hoje a gente conhece a marca e tudo mais, né? E eu batia de frente com o pessoal do iPhone. Eu levantava a bandeira e disse, não, iPhone não é bom. iPhone é só nome. iPhone não sei o quê, aquela coisa toda. Aí eu cheguei a uma conclusão que, como diz o ditado, que iPhone e Hilux só fala mal quem nunca teve. É verdade. Mas por que isso? Por causa do relacionamento. Por causa do relacionamento. Ninguém confia naquilo que não se relaciona. Sabe por que você não consegue confiar em Deus, irmão? Porque está faltando relacionamento. Está faltando, sabe o quê? Fechar a porta do quarto, tranca e começa o quê? Cheiroso, maravilhoso, precioso, amado da minha alma. Eu sou do meu amado e tu és meu. Assim como a costa anseia pelas águas, assim a minha alma te deseja, Jesus. Você pode fechar seus olhos, vamos adorar o Senhor um pouquinho. Santo, maravilhoso és tu, Jesus. Jesus, eu te amo, Senhor. Eu dependo de ti. Você consegue dizer isso para Ele? Tudo que há em mim louve ao Senhor. Ah, Jesus, tu és o meu socorro bem presente no dia da angústia. Eu tudo posso no Senhor, porque tu me fortalece. Não há outro igual, não há outro maior e melhor a não ser tu, Senhor. Tudo que sou, tudo que temos, só temos e somos pela tua infinita graça e misericórdia. Ah, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu entendimento, pela tua sujeição. Obrigado porque tudo que tu fizeste é real, é algo vivo. Nós temos vida eterna por causa de ti, Jesus. Nós temos vida eterna pelo teu sacrifício, teu sangue expegido na cruz nos purifica de todo o pecado. No teu nome nos liberta, no teu nome há poder, sobre todas as coisas o teu nome é maior. Tu és um Deus poderoso que está acima de todas as coisas. Não há na terra, não há no céu um Deus como tu, Senhor. Não há, poderes bélicos não são mais poderosos do que o Senhor. Nós confiamos em ti, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? E sabe onde nasce a confiança? Quando eu paro de querer controlar as coisas. De novo, decisão. Começa a nascer a confiança quando você decide largar algo e deixar nas mãos de Deus. Irmãos, Deus nunca quer tomar de nós. Pelo contrário, Ele quer nos entregar. Deus não quer te tirar teu casamento. Deus não quer tirar teus filhos. Deus não quer tirar tua empresa. Deus não quer nada disso. Deus não, pelo contrário, Ele tem prazer em te dar mais. Ele quer te dar mais. Quem quer mais? Diga, eu quero mais. Deus quer dar. Agora, o que Ele quer? Entrega para Ele. Que quando Ele vê seu coração e que você largou a forma de pensar, da maneira de deixar Ele, olha, está na hora de receber de volta melhor aquilo que Ele me entregou. Então, meu querido, nessa manhã eu quero que você entenda isso. Busque isso no Senhor. Sabe, irmãos, uma das coisas que a ceia, que não é apenas o fato de lembrar quem Cristo é. Apesar de ela ser, repito, um ambiente memoral, onde nós temos que fazer memória dele. Mas não é apenas, sabe, lembrar que Cristo é. Mas a diferença é permanecer nele. Não é só lembrar quem Ele é permanecer nele. Eu gosto do texto de Colossenses quando Paulo diz aos irmãos, assim como recebestes a Cristo, permanecer nele. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus, o grupo de louvor, se puder vir aqui. João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Igreja, o hedonismo, a centralidade do homem,
tem tomado as realidades espirituais. Eu estava ouvindo hoje de manhã um Rios, até mostrei para Isabel, e acho que a Bela estava lá em casa também. A realidade, irmãos, uma da definição dela é teatro. Perdão, a religiosidade, uma das definições dela é o teatro. Luiz Saião falava sobre isso. Muito conhecido. É tudo muito bonito ver. É tudo muito importante ser colocado. Sabe, porque eu tenho... E não... O problema, irmãos, não é as coisas. É como eu trato as coisas. Se o que importa, acima de tudo, é aquilo que eu tenho nas mãos, mais do que aquilo que eu tenho que ter no espírito, está tudo errado. A questão não é um Deus que não quer nos abençoar. A questão é um Pai que sabe que se der mais, a gente vai ficar longe dele. Você já parou para pensar por que, sabe, coisas que você tem pedido tanto para Deus não tem chegado? Será que não é porque você não está preparado para ter? As respostas da nossa oração, olhe para mim, aquilo que Deus entrega através de uma oração que você faz, não tenha dúvida que tem a ver com aquilo que você está preparado para receber. Então, se você não recebe, por tanto que você está orando, é porque ainda não está na hora de receber. Ninguém entrega, por exemplo, por maldade, a não ser que for maldade. Então Deus não é mau, Deus é bom. E Ele é amor. E amor, diferente do que se prega, é que pode tudo, se aceita tudo. Amor é correção, amor é disciplina, amor, irmãos, é limite. Então imagina só você entregar para um filho de 5 anos a chave de uma caminhonete e dizer assim, pode ir para a escola e voltar. Nem no pé ele alcança. Assim é Deus. Não adianta. E eu fico pensando, irmãos, aqui daria uma outra pregação. A diferença no que nós estamos vivendo hoje. Tem muita gente que é infantil. Estou falando espiritual. Crianças na fé, não por tempo de igreja, mas porque nunca sujeitaram a palavra de Deus. E vivem literalmente como crianças birrentas. E Deus não deu, porque não está preparado para receber. Não tem a ver com tempo de igreja, não tem a ver com quantos cursos você fez, não tem a ver com isso. Deus não entregou, não é porque Ele é mau, é porque Ele é Pai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Talvez você teve um breve momento de ter recebido algo importante para você e perdeu. Aí você fala assim, não, eu perdi o que eu tinha. Não, foi que você não soube fazer o que Deus queria que você fizesse. Ah, Deus não pode dar de novo? Irmãos, Ele pode dar melhor ainda. Quem crê nisso, diga amém. Mas sabe por quê? Porque o teu coração mudou. Os teus olhos são outros. A realidade que você decide viver é diferente daquela que você tinha. E aí, meu amigo, entra no lugar de confiar em Deus. Porque quando você literalmente confia em Deus, você fecha os olhos e diz assim, eu sei que se eu me jogar aqui na frente, meu Pai vai estar ali para me segurar. Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Irmãos, as coisas, elas não vão melhorar. Como eu queria dizer para você, as coisas vão melhorar, pastor Aurélio. Esse ano vai ser extraordinário. Irmãos, primeiro que o crente não tem que se viver pela humanidade, pelo governo, por tudo. Não é sobre isso. Nunca foi sobre isso. O cristão não depende de governo para experimentar da salvação eterna. Agora, preste atenção quanto que você está vivendo. Você está dando mais ênfase a um governo onde tem homens lá na frente que são falhos, esquecendo daquilo que está dentro de você. Diga assim, Cristo habita em mim. O termômetro está em nós, não está lá fora, meu irmão. A realidade do que você vai fazer nessa manhã, sabe, não está voltada só a um copo e um pedaço de pão. É aquilo que você entende sobre isso. Se você verdadeiramente entende que Cristo morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundante, meu querido, você entraria, sabe, agora esse mês de fevereiro, literalmente voando.
Sabe, faltam 11 meses. 11 meses que tem que ser diferente desse. Pastor, mas esse mês de janeiro foi ruim para mim, mas fevereiro vai ser melhor em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você abriu o coração e disse assim: Espírito Santo, eu já experimentei em janeiro, não vai ser mais do meu jeito. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. O Senhor vai tomar conta das minhas coisas. Para onde o Senhor apontar eu vou. É sobre isso. Não é sobre uma realidade de esperar acontecer, irmãos. Crer é diferente de confiar. Diga para a pessoa do seu lado, em nome de Jesus, como um profeta. Diga assim: chegou o tempo de confiar em Deus. Diga isso com autoridade: chegou o tempo de confiar em Deus. Confiar em Deus, e confiança é relacionamento, igreja. Confiança não é tática, confiança não é método, confiança não é um movimento, confiança é dependência. Confiança é dependência. Assim como você depende do ar para viver, dependa do Senhor para sobreviver nesses dias. Bote isso na sua cabeça. O diabo não quer que você entenda isso, porque quando você entender isso, meu irmão, minha irmã, sabe, você vai andar, e onde você colocar os pés, ali vai prosperar. Onde você levantar as mãos, muralhas cairão. Sabe, você vai ter uma autoridade no Espírito para entrar no sobrenatural de Deus e dizer: demônio, Satanás, tu não tens autoridade aqui na minha casa. Agora não adianta querer crer. Eu creio quando tem dinheiro na conta, creio quando as pessoas batem nas minhas costas. Isso não é crer em Deus, é confiar. Diga para a pessoa do seu lado: confia que Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse as mãos para os céus agora e vamos adorar o Senhor.